o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Pergunta de número 923. O que para um é supérfluo não representa para outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Resposta: sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que se chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos envolva em serenidade e entendimento. O tema de hoje convida-nos à reflexão sobre um tema de grande relevância social e moral: o planejamento familiar à luz da doutrina espírita. Em entrevista concedida à Folha Espírita no ano de 1982, o médium Francisco Cândido Xavier abordou com sabedoria a questão, situando-a no campo da responsabilidade e do livre-arbítrio dos casais. Inspirando-se nas respostas de Allan Kardec, especialmente das questões 693 a 694 de O Livro dos Espíritos, Chico nos recorda que o ser humano recebeu de Deus o poder de administrar a vida, mas sem abusar desse poder, respeitando sempre as leis divinas e os valores éticos que regem a criação. Pergunta feita ao Chico. Chico, muitos companheiros acreditam que as respostas às perguntas 693, 693A e 694 de O Livro dos Espíritos não facultam aos espíritas a possibilidade de planejarem as suas famílias. O que você pensa a respeito? Resposta de Chico. Diz Allan Kardec, na resposta à questão 693 de O Livro dos Espíritos: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. De nossa parte, cremos que o problema do planejamento familiar está afeto ao livre-arbítrio dos casais, de vez que, segundo pensamos, cada casal precisa saber o que faz, de modo que a família se forme para cooperar na realização do bem de todos e devido a todos.
Segundo os benfeitores espirituais, a ciência terrestre aperfeiçoará de tal maneira os anticoncepcionais que serão eles usados sem quaisquer riscos para a saúde humana, de modo que a Terra se liberte das calamidades do aborto e a fim de que o livre-arbítrio funcione, presidindo as responsabilidades dos parceiros nas relações afetivas que precisam usar a própria consciência nos compromissos que assumam. Meus amigos, eis aí a resposta do Chico. A pergunta do repórter traduz uma dúvida comum entre os estudiosos da doutrina. Estaria o planejamento familiar em desacordo com os ensinamentos espíritas? Chico Xavier, em sua resposta, esclarece com profundidade que o Espiritismo não impõe nem proíbe, mas orienta à luz da consciência e da responsabilidade. Cada casal, diz ele, deve agir de modo refletido, compreendendo que a constituição da família é uma tarefa sagrada, destinada à cooperação no bem comum. Ao mesmo tempo, Chico destaca o avanço da ciência, que, segundo os benfeitores espirituais, aperfeiçoará os métodos anticoncepcionais para que sejam seguros e não atentem contra a saúde nem contra a vida. Assim, a doutrina espírita reconhece o direito do casal de planejar sua família, contanto que o faça com amor, discernimento e respeito às leis divinas. A liberdade de decidir deve vir acompanhada da maturidade espiritual para entender que ser pai ou mãe é missão sublime e que cada decisão nesse campo deve estar alicerçada na consciência tranquila e no desejo de servir a vida, jamais de negá-la. Ave Cristo. Vamos agora, prezados irmãos, elevar o nosso pensamento em prece de agradecimento e louvor a Deus. Senhor da vida, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos pela bênção do lar, pela luz do amor que une corações e renova esperanças. Ilumina, Senhor, todos os lares do mundo, especialmente aqueles que se preparam para acolher novos filhos. Inspira os casais a compreenderem que o verdadeiro planejamento familiar começa no sentimento, na responsabilidade, na fé. Que cada decisão seja guiada pela tua sabedoria, para que o amor reine sobre o egoísmo e a consciência prevaleça sobre a impulsividade. Abençoa as famílias em suas lutas e alegrias, sustentando-as no propósito do bem. E que nós, em todos nós, brilhe a certeza de que a vida é dom divino, sagrado e eterno. Assim seja.